Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Debates Esportivos aqui na telinha da Sagres TV. Eu sou Rodrigo Fumaça e ao meu lado, Arthur Barcelos. Como é que tá, Arthur? Tudo bem? Tudo certo, Fumaça. Beleza? Tudo ótimo, cara. E hoje vamos falar de uma temática muito interessante, que é o Fut7, o futebol, o esporte feminino, e dessa vez com a Copa Bankers de Fut7. E pra falar sobre isso, eu quero chamar pra cá a Laila. Laila, tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que tá? Tudo bem, tudo jóia. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Arthur. Obrigado, Fumaça. Vamos aí falar desse tema que está cada vez mais relevante, finalmente. E vamos que vamos. E também a Duda. Duda, bem-vinda. Como é que tá? Boa tarde, meninos. Boa tarde, Laila. Também queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui para falar sobre esporte, que é uma coisa que é tão presente na nossa vida há tanto tempo, né? É um prazer estar aqui. E Lara, começa falando pra gente já o que é a Copa Bankers, como é que funciona esse campeonato, que tem uma premiação pra Fut7 feminino aqui no estado. Inovação, né? Novidade. Sim. Isso, né? Eu e a Aline, minha sócia nesse projeto, a gente teve essa iniciativa de fazer essa Copa com o intuito realmente de valorização de atleta, valorização do esporte, porque todo mundo é acostumado a ver campeonatos masculinos e com premiações legais. E querendo ou não, um time de 10 pessoas para dividir uma premiação baixa, acaba que não dá em nada. Às vezes dá um famoso churrasco ou nem isso. Então, para ser diferente, para a gente conseguir ter esse espaço para essas meninas e uma coisa mais valiosa, mais gratificante no caso, a gente resolveu fazer essa Copa, esse projeto. Então, o intuito realmente é esse, a valorização das atletas, uma Copa mais organizada, uniforme para as meninas, para não ficar pegando o uniforme masculino emprestado, premiação, troféu de MVP, que a gente fala, que é melhor da partida, melhor goleiro, artilharia. Porque jogar pelada todo mundo joga, é legal, mas muito mais legal a gente jogar um torneio que a gente competição. É valorizado, que você vai realmente ali dar o sangue e ter uma recompensa legal. Então, esse é o nosso intuito. É muito bacana, porque a gente sempre fala muito do futebol amador, como que o futebol amador é forte aqui em Goiás, só que nem sempre tem essa visibilidade, né? E a gente tenta mostrar um pouquinho agora do que como tá mudando esse cenário, né? Porque a gente vê muitos torneios bacanas surgindo aí na cidade, no estado também, no interior tem bastante. E que bacana agora também vocês terem a ideia e a iniciativa de fazer um torneio feminino. Porque como que é a realidade do futebol para vocês? Como é que vocês jogam também? Vocês não estão hoje... Estão no time também que vai participar da Copa? Ou como é que funciona? Nós duas estamos na organização. Eu sou do futebol. A Maria Eduarda não, mas ela está na organização do evento também. E sim, eu sempre joguei... fiz faculdade por conta do futebol. O futebol me deu uma bolsa. Então, o esporte sempre esteve presente na minha vida. A gente quer fazer rodar o evento, como nós estamos falando nos grupos da organização. Mas, se tudo der certo, eu vou jogar sim. Mais algumas meninas da organização, nós vamos entrar no time. Ela tá se perdendo de vontade de jogar. Eu acho que ela vai acabar jogando sim. Ela, a Aline também. Eu não jogo porque realmente não é meu esporte, né? Eu até brinco, mas o nível do campeonato vai ser alto. Sim. As meninas são muito organizadas, realmente jogam bola há muito tempo, né? Eu nunca fui do futebol. Mas eu tenho certeza que elas não vão aguentar, elas vão jogar. E aí, na hora do jogo delas, eu que vou ter que me virar com o resto do pessoal da organização mesmo, porque as donas do campeonato vão estar lá jogando. É o amor, gente, pelo esporte, não tem o que fazer. E, Duda, é interessante isso também, você fazer parte do esporte, né? Você não é do futebol em si, mas a gente tá até conversando em off, você é do vôlei, né? E do esporte num contexto geral feminino, né? Sim. E pra você, como é que é ver um campeonato como esse? Como é que é fazer parte da organização de um campeonato que incentiva o esporte feminino, né? Que a gente vê que no estado de Goiás é muito valorizado. Demais. Então, já é complicada essa questão do esporte aqui em Goiás, né? A questão desde o esporte de base, que todos nós que fomos atletas, que tivemos o sonho um dia de sermos atletas profissionais, né?
Hoje não tenho mais esse objetivo, mas enfim, é muito falho isso. Então eu acho muito bacana estar na organização do campeonato, auxiliando as meninas, ajudando nas ideias, indo atrás de patrocínio, de toda essa valorização, porque é algo que durante a minha vida toda, enquanto estive aqui em Goiás, eu não tive. Isso é uma realidade de todos os esportes, não é só do futebol. O vôlei também sofre muito disso. O vôlei, na verdade, é muito carente de campeonatos bons, de campeonatos com boas premiações, né? Hoje a gente tem alguns campeonatos maiores e mais bem organizados aqui em Goiânia, mas não se compara ao que acontece em outros estados, quem dirá em outro país, né? Enfim. Então, é muito massa estar participando, até porque a gente não tem o intuito de permanecer só no futebol, né? Vamos ver aí, conforme o andar na carruagem, as coisas fluindo, dando certo, a gente pretende, na verdade, estender também a outros esportes. E é claro que eu ia puxar uma sardinha para o meu esporte, então eu espero que o próximo seja realmente o vôlei de quadra ou de praia, enfim. É muito bacana, porque o vôlei, inclusive, agora a gente tem... Eu acho que o ano passado puxou muito, né? O Neurologia e o Saneago Goiás, com essa campanha realmente incrível, que os dois conseguiram o acesso para a primeira divisão. E agora a gente vê o Vila Nova se movimentando para disputar a Superliga C feminina. Já tem também o Ace, né? Que já disputou, né, no ano passado. Foi o primeiro time, inclusive, feminino a disputar a Superliga B aqui em Goiás. Tem o Lona também, né? Como a gente vinha falando nos bastidores aqui antes. Time de Aparecida, enfim. É o momento da gente, de repente, aproveitar. Sim. A gente, só fugindo um pouquinho, né? Só fazendo um preâmbulo aqui do futebol, né? Da pauta principal. Mas é porque é muito bacana a gente ver. E a gente dá, na verdade, o espaço e também valorizar mais. O que eu queria trazer esse assunto agora é... Como é que vocês fazem a organização? Como é que é trazer o apoio, os patrocinadores? É só vocês ali, a ideia, vamos fazer... E aí a gente vê como é que vai ser, ou já tem um suporte, vocês têm uma galera assim para ajudar a fazer, né? Porque também não é fácil. A organização é trampo, né? Eu acho, na verdade, que essa parte dos patrocínios até agora é a parte mais difícil. Eu vejo as meninas correndo atrás e, cara, é muito difícil, de fato, você encontrar pessoas que apoiem algo que está no começo, né? Porque quando tá lá na frente, quando um atleta tá, sei lá, nas Olimpíadas, todo mundo quer patrocinar. Quando, né? Agora, quando algo tá no começo, como a gente tá ali plantando a sementinha, tanto é que elas valorizam e muito os patrocinadores que tem, é muito difícil achar um que vai colocar, vai se dispor, né, que vai ajudar. Mas desde o princípio, como a gente, no meu caso, da Aline, como a gente viveu muito esse meio de não ter estrutura, não ter valorização, a gente sabia exatamente o que não fazer, o que não tinha. Ou seja, tudo que precisava ser feito, a gente fala, cara, é só isso que a gente precisa. É só um uniforme legal, uma premiação justa. Enfim. Então, desde o início, o projeto já ficou... Já fiz o projeto bem redondinho para não ter esse tipo de falha. Aí, a questão dos patrocinadores já estava tudo dentro do projeto que a gente já tinha organizado. Então, quando a gente colocou para rodar, já estava tudo na ponta do lápis ali. Então, a quantidade de patrocinadores que a gente ia precisar, os valores que cada um ia dar, se não desse certo um outro, o que a gente ia fazer. Com certeza a gente vai tirar... Já tirou algumas coisinhas do próprio bolso? Sim, mas é porque a gente quer, é o que a gente gosta. Faz parte. Mas, mesmo assim, nossa, não tem como fazer sozinha. Não tem como você tirar esse valor. São mais de R$9 mil em premiação. Não tem como tirar do próprio bolso, né? Isso só da premiação, né? Fora o uniforme, a arbitragem, o aluguel do espaço. Exatamente. Inclusive, a gente tem que agradecer muito, né, ao Luzimar, presidente da Secretaria de Esportes, também ao Lucas Virgílio, candidato a deputado, que são duas pessoas públicas também, né? Que estão aí dentro da política, que estão apoiando bastante a Laila, a Aline. Sim. E os patrocinadores da iniciativa privada também. São 10 times. A nossa ideia foi fazer o seguinte. Para os 10 times terem o mesmo... Se sentirem bem ali, ter um uniforme novo, então os 10 merecem ter. Porque tem times que... Alguns times iam ter uniforme, outros não. Isso a gente já sabia. Então, vamos os 10 times ter o uniforme. Aí, a nossa ideia foi pegar um patrocinador para cada time. Então, por exemplo, a Everbuilt ficou com o time Madrid.
A EcoSushi ficou com o time X. Então, a gente fez já até, inclusive, uns vídeos das meninas, um vídeo comercialzinho pro patrocínio, que foi tão legal a ideia que as meninas entraram muito de cabeça. Falaram, tem como vocês fazerem um vídeo para patrocinadores de vocês? Nossa, vamos embora. Tem muito engraçado que vem a bola assim, ela atinge a cabeça. Essa mesmo. Aí ela fica sonhando, ela tá lá na clínica de estética, de repente a outra vai lá, acorda, Cinderela. Então, muito criativo. É um meio que tem tanta carência, é tão pouco que faltava para essas meninas. É tão fácil que elas entram, fazem a maior questão. Sim, vamos fazer um amistoso pra gente fazer uns vídeos. Nossa, vamos, que horas? Quando vocês querem? Vocês querem que faz assim? Querem que faz assado? Então, cara, público tem demais e é uma carência muito grande. Isso que foi incrível. A adesão foi muito forte e muito rápida, né? Sim. Fechou as inscrições rapidinho. Sim, foi no mesmo dia... Questão de 3, 4 horas já tinha... É algo que a gente não esperava, a Laila principalmente não esperava. No começo ela ficava assustada, ela falava assim, meu Deus, quanto engajamento, quantas pessoas mandando mensagem, perguntando. E que bom, né? Assustada no sentido bom, claro. Sim. E eu acho muito massa o quanto as meninas, as atletas mesmo do campeonato, assim como os treinadores, os times de uma maneira geral, abraçaram mesmo o campeonato, a ideia do campeonato, sabe? Eu acho que essa questão, essa ideia incrível das meninas de ter colocado um patrocínio para cada time fez as meninas abraçarem muito, porque igual ela falou, tem essa questão aí do marketing, a gente precisa fazer um vídeo, porque a gente também precisa dar visibilidade, né, pro patrocinador. E aí as meninas topam, não sei o quê. A gente também organizou sorteios. Por exemplo, a gente teve o último sorteio no Instagram, foi o sorteio de um rodízio de comida japonesa para um casal. Então, isso também deu um baita de um engajamento. E as meninas, as atletas, divulgam, compartilham, ajudam, comentam. Então, tá sendo muito massa isso, né? Então, assim, pensando para a galera que tem medo de investir ou que acha que não tem retorno, tem, porque o público ali é grande. Ali. Se você parar para pensar, é uma galera assim que não tem a quem olhar e falar, nossa, aqueles ali são por nós. Não tem. É muito pouco. Então, os que a gente colocou assim, ajuda lá, os patrocinadores, segue lá. É na hora, não é aquela coisa forçada, tipo, ai, que saco, tem que ir lá seguir porque tá me patrocinando. Não, é bem orgânico, bem de boa vontade mesmo. Então, galera, quem não ajudou, tá? Na próxima a gente vai pensar se deixa. Vem coisa boa por aí. Depois vai dar pra selecionar, né? No próximo quando tiver bombando, aí vai... procura, né? De repente dá até pra, quem sabe, expandir no próximo ano. Sim, você já tá dando pra selecionar tanto assim os times, porque o que tem de time na lista de espera, esperando pra entrar, porque as meninas também focaram muito na qualidade, não na quantidade, né? Por ser um primeiro ali, né? Pra fazer tudo certinho, bonitinho. Desde o começo elas estabeleceram a quantidade limite de times. E por mais que na primeira semana já tivesse esgotado, em momento algum elas pensaram em aumentar a quantidade de vagas, porque primeiro a gente precisa ver qual vai ser o alcance, como é que vai funcionar e dar qualidade, né, para o projeto, para o campeonato, para depois, quem sabe, tomara expandir. Sim, isso. O importante é rodar redondinho, todo mundo sair feliz. Nós nos preocupamos, inclusive, com a tabela, como é que ia ser, que é chato, sei lá, jogar um jogo, perder, agora eu vou embora. A gente fez questão, não, vamos fazer uma dupla eliminatória para você ter a oportunidade de jogar de novo. Vai que você faz igual o Brasil. Exatamente. Perde todas e chega lá na final. Isso pode acontecer lá. Então, tudo isso foi pensado. É para ser um evento para as atletas. Não é aquela coisa, vou fazer um evento para tirar um pouco ali para mim. Vou fazer um evento para ser bem visto e no próximo eu ganhar mais. Tudo é voltado totalmente para as meninas, para as atletas. E eu acho que é importante isso também de focar no esporte em si, né? Porque a gente sabe que muitos campeonatos são feitos de maneira amadora lá e joga de toda forma e campo ruim, esburacado, sem uniforme, usando aqueles coletes laranja, né? E é muito importante isso, eu acho, também para dar uma condição das meninas sonharem também. Eu vejo dessa forma também, porque eu acho que é muito importante ter um calendário, ter um momento para elas jogarem ali um campeonato. Exatamente. A gente sabe o quanto que é difícil o calendário aqui para as meninas que jogam aqui no estado de Goiás. Às vezes só o Goianão e Taça das Favelas e só... Pronto. Né? Então eu acho... o resto do ano parado, sem fazer nada. O campeonato goiano, inclusive, a gente vê agora um aumento, na verdade, né? Agora são 8 times participando desse campeonato de agora, dessa temporada. E aí tem uma nova possibilidade que vai surgir em breve. A gente já entrevistou, inclusive, o presidente da Federação Goiana, o Ronei Freitas.
de trazer times que não são afiliados, times amadores, para formar um torneio, por exemplo, e aí pega o Aliança, pega o Vila Nova, times que já são mais tradicionais, e formar um torneio. Porque o próprio Aliança, o próprio Vila Nova, ele tem jogadoras que elas só têm aquele período ali de jogos. Exatamente. Elas precisam sobreviver do esporte. E elas participam, por exemplo, da Taça das Favelas. Às vezes participa do futsal também, alguns do futebol tradicional. A quantidade de times que deu na Taça das Favelas é só tirar essa base, gente. Não tem só 8 times, o feminino tem muito mais. E para formar a Copa, para formar os times, né? São garotas que vocês já conhecem, ali do dia a dia de vocês. Como é que foi essa procura, né, com elas, com todos os 10 times, para fechar os 10 times, né? Tem o público que, inclusive dessas meninas que jogam na Taça das Favelas, tem as meninas que sempre estão jogando fim de semana, pelada, ou tem um timezinho que, quando aparece alguma oportunidade de jogar, elas jogam. Então foi fácil. Qualquer meio esportivo, você sabe as panelas que existem, quem joga, quem às vezes não quer ir. Então, foi assim. Inclusive, está acontecendo muito isso. Vai ter a Copa Bankers, vai valer tanto, como vai ser meu time? A galera foi pegando gente, falou, joga pra mim. A uma ligou na nossa frente, assim, pra goleira. Foi até engraçado. Não, vou ligar pra ela agora, a gente tava querendo pegar ela pro nosso time, né? Não, eu conheço ela, vou pegar ela pro meu. Ligou, falou, oi, tudo bem? Eu sei que tá tarde, eram umas 10h30 da noite. Eu sei que tá tarde, mas você vai jogar na Copa Bankers? Ela, não sei. Não sei, não. Quanto você quer por jogo? Eu te pago por jogo. Isso. A janela de transferências pegando fogo, né? Isso, Já contratou a menina, já vai pagar ela por jogo. Então, assim, tem umas panelas e o nível é bem alto. E eu acho que é interessante explicar pra galera como que funciona o fut7. Porque muitas vezes a galera não sabe como é que funciona a estrutura de um fut7 ali, como é que funciona isso. Ele é o tradicional que a gente chamava um pouquinho antes. Society, né? Algumas regrinhas que mudam, por exemplo, uma regra que era do futebol society. A goleira jogar na cabeça da zagueira ou da pessoa que está atrás e ela devolver para a goleira segurar a bola. Aí não pode. Podia bater lateral no chão, na linha ou com a mão. Só com a mão. É uns detalhezinhos assim de regra mesmo. Mas fora isso, são 6 na linha, 1 no gol. Cada time joga de uma forma, com 2 alas ou com 2 zagueiras e uma volante. Aí é o futebol, aí é a bola rolando. De cada um, Cada um tem uma tática. Mas é mais voltada pro futebol mesmo de campo, assim, o posicionamento. Não é igual o futsal que roda mais. Porque o campo é bem grande. É um campo society que a gente chama, né? Isso. É o Goiânia Society, né? O local que vocês vão... Isso. Lá é conhecido como Goiânia Society. Hoje lá tem o nome de Fair Play Parque Amazonas. A gente não gosta muito de falar só Fair Play Parque Amazonas, porque tem o do Rio Verde lá embaixo. Aí pode ser que a galera confunda. Aí esse Goiânia Society é mais fácil de assimilar, que todo mundo conhece. Aquela região ali é bem tradicional mesmo do futebol. E o campo é bem grande, então assim, se você for nessas arenas menores... Inclusive, a gente comentou isso com as meninas que estavam marcando amistoso. Marca lá, marca em campo maior, porque os outros campos são pequenininhos, é diferente. O negócio vai ter uma cabine lá de transmissão. Que legal. Então, a Aline, né? Correto? Sim. Ela esteve no Tom Maior, que é um programa aqui também da Sagres TV, falando um pouco sobre a Copa e tudo mais. E vai ser... Como é que vai funcionar num dia só? Como é que vai ser esse momento ali das meninas desse combate ali? Vai ter pro público, vai ter entrada pro público, vai ter transmissão? Porque ela falou da questão de ser uma Copa de verdade ali, para as meninas se sentirem, representadas ali, né? Isso. Vai começar a partir das 8 horas da manhã, no dia 15 de setembro. Vai ser só um dia, no domingo. A gente pensou em fazer um dia só por conta de meninas que vêm de Trindade. É cansativo. Ficar indo e voltando, acaba que uma não vai, falta, e vira bagunça. Um dia só, então... Segundo a tabela, os 2 times que forem até a final, acho que jogam 4 ou 5 jogos. Agora eu tô na dúvida, mas são 4 ou 5 jogos. Então, é o dia todo, mas não são tantos jogos cansativos assim. Público, a gente não vai cobrar entrada, mas a gente vai pedir doações ou de quilo de alimento ou ração, que a gente quer também ajudar abrigos de animais, né? Que como a sócia Aline tem um pet shop. Legal.
Então, ela conhece algumas pessoas. Aí Ela foi- tem um hotel de cachorro, coisa mais linda do mundo. Inclusive, Bankers é o nome do hotel de cachorro dela. Eu acho essa legal. questão do campeonato ser apenas num dia uma coisa muito massa, porque eu jogo muitos campeonatos de vôlei de praia, e a maioria é o final de semana inteiro. Primeiro que, como a gente estava conversando antes, para quem é do esporte amador, é complicado, né? Uma pessoa que trabalha, que estuda, passar o final de semana inteiro por conta do esporte, fica muito cansativo. E sem contar que também tem meninas que são de um interior um pouco mais longe. Então, e aí? Para essas meninas já tem um custo a mais. E a alimentação por 2 dias, a hospedagem, né? Fica muito mais cansativo. Então, eu gostei muito dessa ideia das meninas de utilizar mais campos e fazer num dia só. Fica muito mais prático. Organizaram também toda uma logística para os times não jogarem tantos jogos e não ficar tão cansativo, né? Eu achei isso muito bacana. E, não, eu acho que é importante mesmo ter essa relação, porque a gente sabe que a gente tem o Vasco de Ribeirão Preto também, de Ribeirão Preto não, De Itaberaí. Itaberaí, Ribeirão Preto. Nem sou de São Paulo, mas deu Ribeirão Preto aqui. Do nada, Vasco Ribeirão de Itaberaí, o Trindade também, que são os times que jogam ali, o Goianão feminino, né, com certeza vão estar presentes ali, as meninas ali misturadas na Copa também, né? E é muito bonito de ver uma coisa no futebol feminino aqui no estado, porque eu acho que eu vejo um pouco de uma união entre os times, assim. Eu acho que não uma união, muitas vezes, mas uma sobrevivência, Sim. pode-se dizer assim, entre as meninas, basicamente, ali. Porque a gente vê que é difícil ter essa união no futebol masculino ali. A galera entendi. quer... É uma rivalidade. Quer ganhar e fé, né? Porque como tem essa carência, né? Então, às vezes, um time pode ir, aí chama outra que não foi do outro time. Então, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Vai ter rivalidade dentro de campo. Muitas pessoas já jogaram contra, jogam juntas. Isso está acontecendo no Campeonato Goiano. Eu vi uma foto, inclusive, de meninas que eram de um time, tá em outro. Então, o futebol feminino nossa, é isso. O Aliança, né? Tava com o Goiás com investimento, né? As meninas foram muitos pro Vila agora, né? E aí teve essa migração aí. E eu assisti o Campeonato Feminino no ano passado, todinho, assim, completo. Que eu moro ali perto onde o Aliança joga e sempre tô lá presente, assim. Eu gosto demais de acompanhar futebol feminino. Comecei no futebol feminino, minha carreira como jornalista e tudo mais. E aí eu fiquei, nossa, a rivalidade de Goiás e Vila ali, do nada você sai do Goiás pro Vila. Poucos jogadores fizeram isso, né? Porque hoje o Vila Nova permitia uma estrutura um pouco melhor, né? O Aliança agora tá tentando recuperar, né? Porque, infelizmente, entre e sai essa parceria com o Goiás, realmente quebra as pernas da administração do clube. A gente recebeu uma notícia muito bacana que eles vão conseguir aquele espaço ali no Gentil Meireles, que é um campo ali que o Aliança usou, sei lá, desde os anos 90, anos 80. Nossa. E agora ele finalmente vai conseguir construir uma estrutura ali para não ficar realmente dependendo. Hoje o Goiás cede o espaço ali no Buriti Sereno, mas não é do Aliança, né? Tem toda uma questão, enfim. E a gente sabe quanto é complexo isso, né? Sim, essa questão sim. dos clubes goianos, tipo Atlético, Goiás ali, só pra Série A, faz o time feminino. Cai pra B, destrói o time feminino por completo, então, né? pensa se essas meninas fossem levar, tipo, essa rivalidade à tona e não, então não vou mais. Ela não ia jogar. E eu acho que isso em todo esporte você tem que ter a maturidade de entender que uma hora... Né? A gente tem que estar junto, jogar junto, estar junto, porque em dado momento você vai ter uma oportunidade melhor de jogar no outro time, você vai pra lá, enfim. E principalmente no esporte feminino, que é ainda aquém do que o masculino, né? A gente não pode ter essa questão dessa rivalidade extrema, assim. Eu acho que o futebol é onde mais tem isso. Vila e Goiás, sei lá, outros times que têm uma rivalidade maior. Porque não tem como. Se você for ficar refém de jogar para um time só, você vai ter que se sujeitar a muita coisa, né? No vôlei mesmo, que é o que eu conheço mais, a gente tem exemplos de jogadoras que saem hoje... talvez os 2 maiores times do Brasil, que são Praia Clube e o Minas. Uma atleta sai do Minas, vai pro Praia, outra sai do Praia e vai pro Minas, e cada hora uma tá com a outra num time, outra hora em outro. Então, e tira foto do Instagram junto, e vive a vida, e depois vai pra seleção, talvez, e tá todo mundo junto. Seleção, não tem O importante é ali, no seu trabalho, quando você estiver ali dentro de quadro ou de campo, você fazer o seu melhor. Fora dele... Jogar jogo, né? Falando de seleção, a gente viu agora, né, as meninas do Palmeiras e do Corinthians, né? Pois é. O Arthur Elias fez a carreira inteira e tá lá com as meninas do Palmeiras, que estão num momento bacana também, algumas titulares. Então, não existe isso, né, no Grupo esporte. feliz, grupo unido, é isso. Porque é o futebol, não é o time, a
pessoa que você está representando ali o clube. São as meninas, é o futebol que as meninas estão olhando ali por ele, e é por isso que elas estão lá, por amor ao esporte, porque quem jogando, que hoje está no Palmeiras, no Corinthians da vida, com certeza começou só por amor, não ganhava R$1. Então, até chegar ali, grande parte do tempo foi por amor. Então, não ia ser agora que elas estão bem, que elas, vou querer aparecer mais porque ela é do meu clube rival. Eu acho que isso não acontece com o feminino, não. Isso é bonito de se ver, né? Muito importante. Ó, vamos para um rápido comercial? A gente vai para um rápido comercial, já a gente volta com essa conversa que tá muito legal. Vamos falar sobre a seleção também ainda, sobre a Copa. Fica aí, vamos rápido comercial, já a gente volta com mais debates esportivos. Vamos lá. É isso aí, estamos de volta aqui com debates esportivos, dessa vez falando sobre o futebol feminino aqui. E a gente estava conversando aqui durante o intervalo sobre a seleção feminina aí, que arrasou nas Olimpíadas, a gente estava falando sobre isso. E muito importante, né, ter essa representatividade, Copa do Mundo chegando aqui no Brasil, né? E aí? Nossa, acho que tinha tempo que eu não vi uma seleção feminina jogar com tanta garra, o time todo jogando tão unido, tão bem. Tanta vontade, tanta entrega. Eu fiquei empolgada, confesso. E não esperava, como todo mundo. Foi uma surpresa para mim. É porque esse foi a terceira medalha de prata, né? Que o Brasil também tinha sido prata em 2008 em Pequim e em Atenas 2004. Com uma geração parecida, né? Foi a mesma geração, no caso, né? Das garotas, que foram até vice também no Mundial 2007. Do Pan-Americano ganharam. Enfim, era uma geração que vinha numa crescente, né? Faltou, talvez, ali o título, o ouro, né? Mas não apaga a história. Só que como que foi diferente, né? A repercussão desse resultado agora. E tanto que elas são recebidas aqui no Brasil de uma forma muito diferente do que aconteceu 20 anos atrás. Eu acho que foi a prata mais ouro que a gente já teve até hoje. Foi assim, perdeu, mas todo mundo fez parabéns. Nossa, nunca tinha visto uma seleção feminina jogando tão bem. O time todo, né? Antes tinham somente a Cris... a Marta, que se destacava, a gente destacou com a goleira, a gente destacou com as zagueiras, com as laterais, com as atacantes. Todo mundo jogando super bem. Você fala assim, caramba, será que tá deixando a gente sonhar? E isso traz uma esperança gigantesca para a Copa do Mundo, né? Eu acho que antes das Olimpíadas eu ficava meio receioso, assim, e tudo mais. Eu ficava, putz, será? E aí teve aquele jogo contra o Japão e eu fiquei, nossa... Banho de água fria. E aí teve o jogo contra a França e a roubalheira da juíza lá do juiz. Eu fiquei, que é isso? Foi loucura. Eu nem posso falar as palavras que eu falei lá naquele dia assistindo esse jogo, que foi uma raiva gigantesca. Aí depois pegou a Espanha, melhor do mundo, e colocou na roda, né? Nossa, e isso foi impressionante. E eu acho que tem tudo agora pra ganhar a Copa do Mundo. Tô sonhando alto. Como é que é? Se jogar com a mesma vontade, com a mesma raça, tem grande chance, sim. Com a torcida, né? Que isso? E o que vocês costumam falar, jogar atrás do placar é o mais difícil. E a seleção, depois que perdeu aqueles jogos, ela deu a volta por cima. Isso é muito difícil numa Olimpíada, cara. O time ter essa reviravolta é muita cabeça boa. A maioria é ladeira abaixo. Perde a melhor, a Marta. Psicológico, né? Muita preparação mental mesmo. O time parecia muito nervoso naquela primeira fase, na fase de grupos, e depois tem a derrota de virada pro Japão, depois é amassado pela Espanha, que ainda já estava classificada, de repente nem precisava, né, desempenhar tanto assim, e acaba sendo goleado. E aí depois você dá a volta por cima, derrotando o time que tinha te eliminado já no último Mundial. Exatamente. Time que era favorito, que estava jogando em casa. Todo aquele contexto, e depois dá a revanche com a Espanha. Realmente o time foi se ganhando confiança. Aquela frase, né? Ganha quem quer mais. Às vezes você tem o time com menos estrelas, menos pessoas com jogo mais básico, mas você tem mais vontade de ganhar. Então, assim... Time muito unido, né? Isso. Cara, e é impressionante o quanto essa questão da preparação mental, do psicológico, faz muita diferença, né? Teve um post, inclusive, da Gabizinha, capitã da Seleção Brasileira
feminina de vôlei, falando justamente sobre isso, que muitas vezes a gente pensa muito na preparação técnica, na preparação tática, em tudo isso, e não pensa tanto na baita preparação psicológica, mental que um atleta tem que ter, né? Para saber, muitas vezes, perder o início do campeonato inteiro e depois dar essa volta por cima, igual foi no caso do futebol, ou também no caso do vôlei, que foi, digamos assim, ao contrário, que todo mundo esperava muito ouro no vôlei feminino e não veio. Mas inclusive, as meninas sofreram muito com os comentários, né, das pessoas depois de ter perdido a semifinal para os Estados Unidos. Só que, cara, o esporte é assim, né? Todo mundo que joga, que acompanha o esporte, sabe que o time que muitas vezes é favorito, como poderia ser o caso da Espanha no futebol, é isso, e como era o caso do Brasil no vôlei, que eram, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas apostava ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Como se enfrentaram na semi, todo mundo falou, é a final antecipada, se o Brasil passa, Brasil é campeão, se Estados Unidos passa, Estados Unidos é campeão. Nenhum, nem outro. A Itália chegou lá e ganhou com aquele voleibol de outro mundo, definitivamente, acabou com o sonho de todo mundo e foi campeã olímpica. Então, acho que o esporte é isso. É igual você acabou de falar. Muitas vezes o time que não tem tantas estrelas, mas que tem um grupo e que tem a cabeça ali focada, né? É o que consegue ser campeão. E pra você ver a Egonu, tanto que ela tem que enfrentar na Itália, eu acompanho muito o cenário do esportivo na Itália, né? E o tanto que ela sofre lá dentro é inacreditável. E aí entra justamente nisso que você estava falando, né? Que dela enfrentar tudo isso e ainda assim lá em quadra ela... Eu acho que ela tinha que fazer igual... Não, ela sofre ainda, né? As homenagens que ela sofre, ela recebeu, inclusive ela foi homenageada com... murais, por exemplo, um mural que foi vandalizado, por exemplo. Eu vi. E vocês chegaram a ver o que aconteceu? Como foi essa vandalização? Eles simplesmente trocaram a cor da pele dela. Sim. Na homenagem que ela recebeu. Nossa, é uma coisa que até me emociona falar sobre, porque como que em pleno 2024 acontece uma coisa dessa, sabe? Uma atleta extraordinária, uma pessoa extraordinária tendo que passar por esse tipo de coisa. Eles vandalizaram de uma forma, trocaram a cor da pele, escreveram vários xingamentos embaixo do nome dela. Foi uma coisa, assim, absurda, bizarra. E a gente vê ainda quanto que o ambiente do esporte é tóxico, xenofóbico, racista e machista, né? Muito, muito. É porque ele acaba sendo um reflexo do que o esporte... E a sociedade também. Ele acaba mostrando, levando pra mídia, né, o que acontece nas ruas, na verdade. Né? Eu acho que ela deveria fazer igual a ginasta lá da França. Da França, não é? Que ela foi que ela trocou a nacionalidade, que ela tinha duas, foi pra outra e ganhou. Ela Angelina, era da França, né? Isso. E foi muda de país, joga pro outro e ganha pelo outro. E é isso, né? E é complexo a gente ver isso, né? A gente fala disso em outros países, mas aqui a gente vê isso aqui no estado, por exemplo, com o próprio futebol feminino, né? E eu acho que é uma coisa que é interessante falar também, as Olimpíadas são tiros curtos, né? São competições rápidas ali, que você tem pouco dia para pensar, e eu acho que isso faz parte também dessa... E aí, às vezes, o time que tá mais unido naquele momento não é o melhor time, mas é o time que tá mais unido naquele momento, é o time que tá mais concentrado naquele momento, vai conseguir ganhar. E a Copa Bankers pode ser uma coisa assim também, né? Sim, por conta um dia só ali, não pode ser as melhores meninas de Goiás, mas pode ser o time mais unido ali, né? Que pode melhor conseguir naquele dia, tirar esse momento, né? Sim, tudo pode acontecer. Total. Não tem favorito ali. Eu acredito nisso, até porque o nível tá alto para todos, assim, então tudo pode acontecer. Tem muitos times com um nível alto, né? Eu acho que na Copa Bankers não dá pra falar assim, esse aqui é o favorito, não tem ninguém que bata ele. Porque quando a gente fala assim, ainda tem, às vezes, um time que possa bater, né? Mas eu acho muito difícil nesse campeonato. E o próprio formato, né, pelo que eu já consegui entender um pouco, ele favorece muito isso, né? Ele dá um equilíbrio, ele traz um equilíbrio para o campeonato. Porque, por exemplo, a gente pensa num campeonato igual o brasileiro, de regularidade, 38 rodadas, 9, 10 meses. Nesse formato, ele vai privilegiar realmente o time mais preparado, que tem mais recursos para se manter alto, né? E ali é só um dia... Eu acredito que sim, é verdade. Pode até explicar um pouquinho pra gente, Laila, o formato, realmente, de quase que ter uma repescagem ali, né? Uma segunda chance para você voltar para a competição. Isso. Nós Cadê fizemos a Chay pra explicar pra você? Tem uma pessoa para isso, tem uma pessoa para isso. O especialista a gente tem uma pessoa do que regulamento. Ela é craque. Ela fez de em cima a baixo, assim, escrita à mão, tudinho. Tudo não certinho. foi Ctrl+A, Não. Fez Ctrl+C, Ctrl+V. Fez tudo. Mas a gente fez uma chave com os 10, né? 5 jogos.
Os 5 perdedores vão fazer jogo... Como é que é? É porque Passa a 5. dupla eliminatória É porque vai ser um pouco diferente daquela do vôlei. A gente pensou um pouco diferente. Então vai lá no Instagram, mas arroba... Como é que é? 3. Copa Bank. Copa Bank. É, vai lá que eu Mas tô a dando logística é o seguinte, os times que jogam o primeiro ou o segundo, acredito que talvez até o terceiro jogo, não, o primeiro ou o segundo jogo e perdem um dos dois, eles vão para uma chave de perdedores. Lembrei. Aham. E aí eles ainda têm a chance de É o classificar, famoso entendeu? formato suíço. Ele é muito utilizado, por exemplo, Isso, nos esportes é tipo eletrônicos. isso. No xadrez, por exemplo, ele é Acho que muito eu lembrei. utilizado. É o primeiro melhor perdedor, já Aham. classifica. E os outros 4 disputam as 2 outras vagas. É isso. Ah. Isso. E É aí, isso. Que é os dois times que chave perderam se dos Isso, enfrentam, aí tem uma depois nova a chance, gente né? faz a classificatória de... Sim. É um formato que, inclusive, vai ser utilizado a partir dessa temporada na Champions League, na Liga dos Campeões da Europa. Ó, Que é copiado o da famoso gente. formato suíço, né? Claro que maior, assim. Famoso formato suíço, adorei esse. Famosíssimo, todo mundo já... Eu acompanho muito, por exemplo, O menino é bom, ele tá com torneios conta de certeza. aqui, ó. O Filipinho tá me dando todas possível. as dicas aqui. Campeonato. Os torneios de... Famoso. Os torneios de Counter-Strike, por exemplo, que eu gosto bastante, Ó. eles têm esse formato, né? De time que perdeu ali na primeira rodada, nossa, acabou o campeonato pra mim? Não, não é assim. Você vai e enfrenta um outro time que também perdeu. Pode acontecer numa partida ali, né? Você não encaixou o jogo ali no momento e você ganha mais uma oportunidade. E aí você consegue dar essa volta por cima. E a gente viu isso também em outros esportes também. Alguns esportes de luta, por exemplo, na Olimpíada tem essa repescagem, essa segunda chance para você ainda buscar uma medalha. Às vezes tem uns formatos que realmente são bem cruéis, né? Exatamente. A Olimpíada é muito cruel, inclusive. Demais, É, eu sim. acho esse formato extremamente justo, porque assim, por mais que um time que tenha perdido vá ter chance igual um time que não perdeu, o time que perdeu vai ter jogo a mais. Então vai ter um cansaço a mais, principalmente se tratando de um campeonato que é um dia só. Até porque então você ele se vai mobiliza cansar mais. tanto e só pra jogar um jogo. Isso, não é vai leve. jogar mais. Elas Eu estão acho ali pra extremamente isso. justo. As meninas querem jogar. Não tem essas. Então todo mundo tá doido pra jogar. Se tivesse... Já estão me perguntando, os times que ficaram de fora, quando vai ser o próximo? Já deixa a gente dentro do próximo. Então todo mundo quer jogar. Então a Tem que intenção fazer é um essa. também já. Futevôlei também, vôlei de praia, tudo, né? Que a mulherada tá arrasando em tudo também. Ó, e é muito legal ver isso, A hein? gente Eu pensa curto. nos mais desfavorecidos. Ah. Futevôlei tem muito. É Tem verdade, o TAF tá forte. estourado. Viralizou, né? pois Viralizou. não. Não. O vôlei hypou, né? É, vôlei de Futevôlei, areia também beach tem. tennis. Nossa, Todo vôlei fim de de areia, semana. Eu tô me amarrando. Pra todo mim, tá fim de sendo a melhor semana tem prática algum esportiva lugar. pra mim, velho. Não, Agora me o vôlei fala de praia não é tanto assim, não. um campeonato amador valendo dinheiro legal de handball que você conhece. É verdade. De basquete. Não tem, é muito negligenciado. Pouquíssimos. O basquete a gente já falou bastante aqui. É. O 3x3, o basquete tradicional também. O pessoal tem muita dificuldade pra formar Nossa. os campeonatos, né? Até times Então. mesmo, Sim. às vezes, né? Porque a gente também tem essa questão de ser difícil de treinar, né? Como é que você vai treinar um time de handball? Aqui, Falta de estrutura, maneira né? Falta fácil, assim, as sabe? quadras. Mas tem galera. E é complexo. Não, e é É massa porque às trazer vezes não isso, vale né? a pena. Igual, pensa, as meninas treinam, aí vai e arruma um campeonato que vale medalha. É. Aí você vai lá, tira seu tempo, Uhum. chega do trabalho cansada, vai treinar, aí depois... Pra nada. Ganhou a medalha. E eu acho tão É massa desestimulador. essa ideia das meninas de querer realmente favorecer os esportes que são sempre esquecidos, desfavorecidos. Porque isso prova quando no discurso delas elas falam que elas estão fazendo por amor e não por um possível lucro, enfim. Porque, pensa comigo, se o intuito fosse de fato um lucro, eu acho que elas focariam nos esportes que estão mais hypados, que estão em alta, total. que tem Futebol, público, que tem gente para Futebol, investir. tem. Exatamente. Mas não, o intuito é realmente fortalecer o esporte aqui no estado, aqui hora. em Goiânia, né, e proximidades, de uma maneira que esses esportes não tenham, sabe? Ou então, mais simples, né? A gente faria masculino. É, muito mais fácil. É porque... A gente, um exemplo, tem um patrocínio que a gente sempre vê em camisa de... Você vai nessas fair play da vida, Sim, sim. essas quadras, sempre tem um time escrito, Com mesmo. um patrocinador X. Fomos lá, falou, cara, patrocina todo mundo. Nem respondeu a gente, porque é feminino. Se fosse masculino... Aí teve outro, não vai dar porque eu tô patrocinando o time sub-11, não sei do que vai jogar lá, não sei aonde, do masculino. Tá, legal. A visibilidade vai ser 0 pra ele, mas é porque masculino é mais fácil, não tem como competir.
Então, isso é um pouco frustrante pra gente. Mas... Pra você ver que louco, porque a gente tá falando de futebol, que é o primeiro esporte aqui no Brasil. Só que a gente tá falando de uma realidade do futebol feminino, que não tem. Essa é a realidade, né? Não tem realmente o mesmo apoio. Colocaria escolinha de meninos, que é... Vai lá e faz um campeonatinho e dá dinheiro, porque o tanto de condomínio... jogar e é só isso. Espirrou, você monta um time. Não significa que a gente não tem um projeto pro vôlei, tá? Eu não vou pro deixar vôlei isso acontecer. Já dá um spoiler pra gente, vôlei de quadra, vôlei de praia. Inclusive, temos duas grandes pessoas aí que provavelmente vão entrar nessa com a gente. Eles não estão sabendo ainda não, mas eu tenho 2 grandes amigos, 3 na verdade, que são jogadores de vôlei profissional, estão aí na Superliga, já fizeram parte da seleção também. Gabriel Vacari, que joga no Sada Cruzeiro. Spoiler pra vocês aí, ó. A Kizzy, que joga no Minas, estava na seleção também, e a Amanda Daniele, que joga no Osasco. Esses 3, a gente pretende trazer eles pra cena, né? Trazer a imagem deles, que é muito importante pro voleibol, para movimentar. É isso que a gente está falando. O intuito é fortalecer o esporte, fazer campeonatos de qualidade, fazer com que as pessoas se motivem a jogar, tendo premiação, né? Tendo ali uma recompensa pelo esforço, por mais que seja o esporte amador. Gabi Portilho, se quiser fazer um vídeo apoiando a Copa Bankers, a gente aceita, viu? Que isso, vamos mandar esse corte pra ela. Mandando a DM lá e tudo mais. Só fazer, que legal. As meninas vão se amarrar por elas. E é interessante movimentar várias cenas, né, do esporte de maneira geral. A gente vê o vôlei, igual a gente estava até falando, vôlei de praia, esporte de praia, assim, de vôlei, beach tennis, esse negócio assim, viralizaram, né? Beach tennis, copo Stanley. E, tipo, e é interessante isso, né? De alguma forma, a gente vê que esportes que, sei lá, 3 anos atrás, a gente não via uma onda dessa de vôlei de praia, de quadra. Tipo assim, nossa, quantas quadras de areia você que tá aí não vê na sua casa? Todo lugar tem. Todo lugar. Eu acho que eu joguei umas 10 diferentes. Então, tipo assim... Todas cheias, todos os dias. Como é que você vê isso? Você como atleta de vôlei, como que você vê isso? Como que você vê esse momento de crescência do vôlei? Porque, às vezes, o vôlei de areia crescendo também puxa o vôlei de quadra, né? Claro. Assim, eu acho que o vôlei de quadra, ele já vem numa crescente... Na verdade, sendo bem sincera, hoje a gente tem aqui um grande campeonato, que é a Liga Goiana de Voleibol, que vocês devem conhecer, do Weber, dos meninos. Eles têm esse projeto já faz uns anos, acredito que a primeira liga que chamava Copa Lince na época, que eu joguei, acho que foi 2017 ou 2018, enfim. E vem numa crescente incrível, isso valoriza muito o voleibol de quadra. Times, muitos, são 6 divisões. Incrível. 6 divisões. Inclusive, na última etapa, que foi a segunda etapa de 2024, eu jogo pelo Ace, que você falou que conhece, né? A gente foi campeã da primeira divisão. Foi, assim, sensacional. Mas, enfim, o foco é dizer que esse campeonato tem feito crescer muito o vôlei de quadra. E o vôlei de praia, eu acho que cresceu muito desde a pandemia, né? Desde esse momento que a gente precisava ali de certas condições, né? As pessoas procuraram muito vôlei de praia. E muita gente que era só do vôlei de quadra começou a jogar vôlei de praia por isso. Acabou que começou gostando muito e investindo nisso. Hoje a gente tem treinamento de vôlei de praia em várias arenas. Tem treinamento iniciante, amador, enfim, de mais alta performance. E eu acho que foi bem isso que fez crescer tanto o vôlei de praia, o futevôlei, né? Todos os esportes de areia durante a pandemia cresceram bastante. E é incrível isso pra mim, né? Eu, na verdade, também comecei no vôlei de praia durante a pandemia. E é sensacional ver o esporte que eu sempre joguei, que eu sempre gostei, desde pirralhinha, crescendo aí, tomando proporção maior no meu estado. É muito bacana porque, assim, eu não sou daqui, eu sou do Pará. E aí eu chego aqui em Goiânia em 2014 e aí eu vejo como que a cidade tá cada vez mais engajada em fazer esporte. Nossa, sim. Os parques, eu moro próximo do Lago das Rosas. É lotado toda hora. É incrível, assim, realmente como que o goianiense abraçou o esporte e quer saúde, né? Saúde e bem-estar, que é o ODS que a gente sempre tenta trazer aqui dentro do Debates Esportivos. Como que os goianienses estão engajados, né, em praticar esportes, em ter realmente um hábito mais saudável através de modalidades esportivas. Pode ser uma caminhada, por exemplo, mas a gente está falando aqui de vôlei, né? De vôlei de praia, de beach tennis, que tá realmente um fenômeno, né? Isso, um fenômeno impressionante. Aqui no Brasil é realmente inacreditável. Sim. E aqui a gente tem gente de fora competindo. A gente veio da Itália, né? Que é onde nasceu o beach tennis, que compete aqui.
Que realmente é um cenário o realmente tênis explodiu. muito forte. Eu adoro ver isso, porque eu acho que traz uma energia melhor pra cidade também. Estar ali passando de carro e a galera tá jogando, eles ficam, nossa, mãe, acho que eu vou jogar um vôlei, tá ligado? Nossa, eu depois, pós-pandemia, comecei a nadar. E acho que todos os esportes que pegavam sol pra mim era importante, sabe? Eu achava assim, ficava... Ar livre, né? Nossa, eu nadava. Não, vôlei eu jogo 2 vezes na semana, assim, eu gosto demais. Até falei assim, nossa, eu vou fazer uma aula. Até procurei uma aula essa semana. Ficar um assim. pouco melhor, né? Não, porque eu não sabia nem sacar direito do começo, aí já... Pô, já estamos melhor. Não sou bom não, sou péssimo ainda. Sou péssimo, muito ruim, mas acho que eu vou fazer uma aula aí. E é interessante ver isso. E Duda, no vôlei, você vê essa discrepância em relação ao vôlei feminino e masculino? Como é que funciona isso? Você acha que tem uma harmonia melhor em relação ao futebol, por exemplo, que a gente vê uma discrepância gigantesca? Como é que é isso? Olha, eu acho que nem se compara a essa questão do futebol feminino e masculino, porque o futebol masculino é realmente incomparável, né? Não tem como comparar com o futebol feminino. Agora, no vôlei, eu acho que a realidade já se aproxima um pouco mais. Não vou dizer que é igual, porque não é. A gente sabe que nunca vai ser isso. Eu acredito que nem só no esporte, enfim. Mas é um pouco mais equiparado, sim. Teve um podcast esses tempos com uma jogadora profissional de vôlei falando justamente sobre isso, né? Uma grande jogadora, sem citar nomes, mas dos maiores clubes, que pega uma seleção brasileira, ela fecha uma temporada por um bom valor. Mas quando eu digo um bom valor, um alto valor, seria um pouco mais de 1 milhão. Se você olhar quanto ganha um jogador de futebol, não tem comparação. Mas em relação ao vôlei feminino... Um mês e essa é uma jogadora de elite zona, né? Mas o vôlei, se você pensar no vôlei feminino, no vôlei masculino, é um pouco mais próximo, sim. Não sei aqui em Goiás, né? Em Goiás não posso falar por não acompanhar tão de perto, né? Mas, por exemplo, nacionalmente, o vôlei feminino ele é até mais forte do que o masculino em alguns cenários, né? Principalmente ali, a gente pensa em Minas e São Paulo. Tem mais visibilidade pelas transmissões, pelos contratos. É até interessante ver essa discrepância, né, em relação a outros esportes que normalmente, assim, a gente falando muito do futebol masculino, né, como que é muito alta a diferença, né, do patamar financeiro, né? Principalmente a gente fala muito da questão financeira, né? Do apoio, da visibilidade que a mídia dá. Muito diferente. É muito revoltante, inclusive, falar sobre isso para mim, porque aqui em Goiás, para vocês terem noção, é o único estado no país que não tem uma federação de voleibol. A gente tem entidade goiana de voleibol, a gente não tem federação. E desde muito nova, quando eu fui pro meu primeiro brasileiro, acho que eu tinha 13 para 14 anos, algo assim... Eu via isso e eu falava, cara, como e por quê? E nossa, eu não fazia ideia. Desde quando até quando, sim. E sempre foi gritante a diferença. Nesses primeiros campeonatos brasileiros, eu lembro que ainda não tinha essa questão de divisão. Então, eram os times ali misturados. A gente tava... Aliás, tinha divisão. Goiás conseguia sempre se manter na primeira divisão. Só que eram, acho que 12 times. Eram 12 times na primeira divisão. Aí, os 6 primeiros ali eram São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e mais um time mais sul-sudeste. Quem tá faltando? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que eu esqueci de falar. Eram sempre esses 6. Aí a gente jogava para disputar a partir disso. E aí tinha o Distrito Federal, né? Tinha todos esses outros estados. E é muito triste a gente chamar os outros estados e o nosso próprio de apenas outros. E não tá nunca... ter chance sequer de uma semifinal, justamente por conta disso. Porque lá tem muito mais incentivo, lá tem grandes clubes, lá tem gente que apoia, né? Lá tem uma federação. Então, é muito, muito, muito diferente. Tanto é que o atleta de Goiás que quer crescer, pelo menos até essa minha época, tem que ir para fora. Porque agora o cenário... Existe uma tentativa, um começo de uma mudança, né? Que a gente vê aí os times masculinos na Superliga A gente vê times femininos aí disputando a Superliga C, a Superliga B. É claro que isso é um começo e eu acredito e torço muito para que dê certo. Mas até uns anos atrás nem isso tinha. Então, assim, eu mesmo quando tive o sonho, tive que sair, fui para Curitiba. Todas as meninas de Goiânia e de Goiás, né? Que queriam jogar, tem que ir para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina. Porque aqui simplesmente não tem como. No cenário competitivo profissional do vôlei, né? Muitas vezes os times daqui de Goiás acabam tendo que ir pro DF, né? Porque o DF tem uma estrutura um pouquinho melhor hoje de campeonatos, né? De ter uma regularidade, um calendário maior, né? A gente falou recentemente com o Vila Nova,
E a base do Vila Nova disputa torneios lá em Brasília, porque aqui não tem. Então, Brasília já tem uma visibilidade melhor, já é um pouco melhor que Goiás, com certeza. Lá hoje também tem o Brasília Vôlei, que é um time de Superliga A, né? Então, com certeza, já é bem melhor que Goiás. É isso aí. E, ó, a gente tá chegando ao final, né, Arthur, do Debates Esportivos aqui. E convida a galera aí pra estar presente na Copa. Se alguém quer chegar junto ali com o patrocínio, isso ainda dá tempo ainda. Acompanhar as redes sociais, porque tem muita coisa bacana lá também. É isso aí. Então, segue lá a gente, @CopaBankers. Só pesquisar lá no Instagram, Copa Bankers, vai ter nosso Instagram lá. Tem todas as informações. Dia 15 de setembro, a partir das 9 da manhã já começam os jogos. 8 da manhã vai ser a abertura. O foco, como eu disse, é a estrutura, a organização. Então, vai valer a pena você ir. Os patrocinadores que já estão confirmados e presentes vão estar presentes. Vai ter bateria, vai ter gente fazendo barulho. Vai ser bem legal, um ambiente familiar. Vai ter sorteio de brindes também. Sorteio de brindes, coisa que todo bacana. mundo gosta. Pra quem não joga, vamos acompanhar futebol. Lá tem um barzinho bacana, Vai ter tomar uma aquela gelada. Coca-Cola. Não sabia se eu podia falar. Eu sei, mas vamos lá. É isso que eu queria dizer. É um dominguinho, tranquilo. Então dá Levar pra a você ir. família. Pode levar cachorro também, seu pet. E queria aproveitar a oportunidade para agradecer os que já estão nos apoiando. Aiko Sushi, Everbuilt, Colégio Arena. Vai me ajudando aí. Aiko, Colégio Arena, Bankers. Fênix. Olha aí, ué. Opus. Pode orar, fica de boa. E As pessoas que confiaram 10 nesse patrocinadores. É projeto. difícil lembrar um. É né? mais de 10, tem mais de 10. um abraço pra todo mundo aí. Obrigado. Obrigada por ter O topado. Anexo de Brasília. Anexo de Brasília, que é um barzinho. O Salve também, daqui de Goiânia. Legal. Lá o pagodinho é bom, né? Sim, É massa. então assim, muito obrigada a essas pessoas que confiaram, porque realmente é um projeto novo, não é qualquer um que vai topar, ainda mais sendo feminino, a gente sabe da dificuldade. Obrigado de verdade. Nas próximas edições a gente vai estar por vocês também, a gente não vai esquecer desses que fizeram parte agora. Quando a gente estiver lá em cima, a gente vai lembrar. É isso aí. Tiver 6 divisões assim, de campeonato, muitos dias. E é isso aí. Se Deus quiser. Gente, queria muito agradecer a participação de vocês. Foi muito legal conhecer você, Duda, você, Laila. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso que a gente falou hoje, né? O incentivo ao esporte feminino em geral, né? Muito obrigada. A gente pela que tem muito que agradecer, né? Sempre dar visibilidade pro esporte, tanto pro futebol, pro society, pro vôlei, de praia, de quadra, enfim, para todos os esportes. Ter programas que ajudam nisso, né? Pessoas que gostam do esporte, como eu vejo que vocês gostam, porque muito além da profissão, também acredito que seja algo que vocês gostam de uma maneira pessoal. Então, a gente agradece muito a oportunidade. Muito obrigado. E sim, que mais pessoas têm ideias como essa, como a nossa. Que a gente sirva de exemplo ou inspiração para outras pessoas pegarem, como a gente falou, fazer um de handball, um de basquete e valendo dinheiro para essa galera, gente, que não é legal jogar só para... O importante não é só competir, não. É isso aí. Vamos valorizar o esporte. E talvez seja justamente por isso que o futebol e o beach tennis, o vôlei de praia, tenham crescido mais, porque esses campeonatos de praia têm premiação. Sim. Ixi, a galera tá montada no beach tênis, né? É. Que isso, a galera tá ganhando dinheiro. E Arthur, vambora, né? Vamos lá. Vamos apresentar com você sempre Que aqui. isso? Charlie Pereira viajando aí. O Charlie, o homem não para, né? É itinerante. É itinerante, ó. Vários projetos. Vamos tá aí viajando, depois vai atravessar o oceano daqui a pouco, né? Ó. Tem coisa boa aí. E ó, vambora, Arthur. Tamo junto. Valeu. Obrigadão. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Se você assistiu até aqui, se você também tá no nosso canal do YouTube, @Sistema Sagres, inscreva-se no nosso canal. Você tá pela TV, muito obrigado. Continue acompanhando a nossa programação. Um beijão. Tchau.